Fala galera, bem-vindo ao Pod Nelson Além do Jogo, falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo o meu amigo Mauro César Pereira, que é o CEO do grupo DataClick. Bem-vindo, Mauro. Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Chegando ao Rio de Janeiro é muito bom ser acolhido por pessoas amigas, pessoas influentes no mercado. E a gente está aqui para bater um papo legal. Prazer enorme estar aqui com você. Né? Contar um pouquinho da história do grupo, que na realidade começou não como grupo. Você não é do Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro. São várias mudanças nesse período aí. Conta um pouquinho para a gente aí. Como é que foi a história do grupo DataClick e tal? Por que você veio para o Rio de Janeiro? DataClick, Nelson, nasce como uma software house catarinense. Naquela época a gente está fazendo 24 anos esse ano, então nascemos no ano 2000, logo após a chegada da internet no Brasil, que foi em 94, 95, e ali nos anos 2000 eu era representante comercial e inventei de fazer um site. Naquela época ninguém nem sabia o que era um site. Não sabia. Meu pai até dizia para mim o seguinte: o que você quer com um site? Pai, você vai ganhar dinheiro eu com quero isso, trazer as minhas marcas que eu represento para dentro do site. Ele falou, tá, então tu está imaginando... o Tu é de Santa Catarina, né? Então tu está imaginando que algumas pessoas vão comprar teus produtos pelo site. Eu falei, pai, não sei te responder. O futuro é que... Eu não sei te responder, mas eu achei esse negócio legal. Quem sabe pode andar um pouco mais para frente. E aí, diante disso, Nelson, acelerando um pouquinho... A DataClick tornando-se uma software house, entregava sites, entregava alguns aplicativos na época, que nem comparado com os de hoje. E ali no ano, um pouquinho mais à frente, no ano de 2013, eu tive a oportunidade de ser diretor de marketing do Marcílio Dias, lá de Santa Catarina. E nessa oportunidade, logicamente que devido às proporções, eu enxergava com muito destaque o programa de sócio-torcedor do Internacional de Porto Alegre e também do São Paulo. Como referência, né? Como referência, e foram os pioneiros. E aí a gente tentou implantar alguma coisa lá no Marcílio Dias. Chamei um designer e chamei um programador da empresa. Tirei eles do que estavam fazendo. E falei, cara, faz um formulário aí de cadastro de pessoas... E o outro lado faz um layout bem legal e a gente vai ver como é que vai funcionar esse negócio de sócio-torcedor aqui. Vamos jogar isso na rede e ver o que acontece. O clube não tinha um centavo para investir, logicamente que a empresa que teve que bancar. E aquilo ali foi nascendo, ficou pronto. Um determinado jogo do Marcílio Dias, nós tínhamos um leitor, nunca me esqueço disso. Aí estavam vindo as pessoas... Isso foi mais ou menos em que ano, Mauro? Isso foi em 2013. Já com tecnologia final de 2013, assim, final de 2013, início de 2014. Era um campeonato catarinense. E aí, na entrada, eu falei para os monitores ali que estavam recebendo as pessoas, falei o seguinte: quando tu fizer a leitura da carteirinha, do código de barras, tu vai enxergar o nome da pessoa aqui no monitor do leitor. E aí tu fala para ela, tu lê e tu vê ali, bom dia, seu Nelson, tem um ótimo jogo. E eu fiquei acompanhando esse processo bem no começo. E aí um deles, um senhor até que estava entrando, olhou pro monitor meio assustado, assim. Como eu falei, você sabe o meu nome? Exatamente a pergunta que ele fez. Mas peraí, como é que tu sabe meu nome? Não, é por causa do sistema. Porra, não acredito que o meu time tem um negócio desse que leu a carteirinha, falou o meu nome. Porra, o Marcílio Dias está na vanguarda e tal. E, putz, mas aquele comentário, ele foi tão espontâneo que eu enxerguei naquele momento uma situação, opa, eu acho que esse negócio pode ir mais longe. E aí, dando mais uma acelerada, a gente começou a evoluir no software, surgiu algumas oportunidades do time de interior de São Paulo, a coisa foi surgindo, foi crescendo, alguns times do Nordeste nos chamaram, e aí a gente começou a viajar, chegou um determinado momento que, estrategicamente, Nelson, a gente pensou da seguinte forma: eu acho que dá para plantar esse programa, por mais inicial que esteja, por mais embrionário que esteja, em um clube em cada estado do Brasil. E aí a minha esposa olhou para mim assim, nossa senhora. É doido. Eu falei, nossa senhora, tu tá querendo mais viajar ou tu tá querendo mais arrumar negócio? Eu falei, olha, acho que dá para unir o útil e agradável. E aí essa estratégia realmente funcionou. A gente, em determinado momento, atuou simultaneamente em 23 estados do Brasil. Um estado em cada clube, independente de estar na primeira divisão do estadual,
independente de estar jogando um lidando campeonato com brasileiro. Culturas e regiões diferentes. Exatamente. E aí, essa diversidade de culturas é que começou a trazer robustez para a nossa solução. E chegou a quantos clubes no total? Você já chegou a mensurar isso alguma vez? Entre ativos e inativos, porque logicamente que tem clubes que fecharam um contrato com nós, aí, conosco, desculpa, e aí muda a diretoria, Sim, a questão de faz política, parte do né? processo. Faz parte do processo, mas a gente hoje no Brasil, a gente já passou por mais de 100 clubes do futebol brasileiro. Em todas as regiões? Em todas as regiões. Hoje a gente é considerado a empresa com maior atuação em programas de sócio-torcedor do Brasil. Isso são números, né? Sim, que falam. E estamos aí num processo, como você falou, essa vinda para o Rio de Janeiro. Eu sou de Santa Catarina. De que região de lá de Santa Catarina? Eu nasci em Itajaí, moro em Itajaí há alguns anos e sempre tinha a ideia de trazer a parte comercial de novos negócios da empresa para um centro. Não que Santa Catarina seja menor. Sim, mas né? um hub, né? Na realidade. Mas para o eixo ou São Paulo ou Rio de Janeiro. E aí eu acho que eu me simpatizei um pouco mais com o Rio de Janeiro. E a vontade de vir para cá foi grande. A minha esposa, minha parceira, me acompanha em todos os processos. E aí a gente chega aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, esse projeto já está sendo desenhado desde o início do ano passado, né? E a gente concretizou agora a vinda, trazendo toda a área comercial do grupo DataClick para o Rio de Janeiro, né? como centro do país, para difundir no restante dos estados brasileiros. Eu acho que aqui a gente está num centro do futebol, o carioca respira futebol. Eu acho que vai ser um ponto crucial nessa virada de chave nossa aí, que a gente deve vir. Essa palavra, de vez em quando, eu não gosto de usar muito, mas a gente vem com mais agressividade para o mercado. A gente está trazendo um grupo também, um fundo de investimento também para algumas situações diferentes que a gente pode, ao longo do bate-papo aqui, a gente vai E já pensou aqui isso. no Rio de Janeiro e tem algum local meio que de experimentação dos teus produtos e das tuas soluções? No Rio de Janeiro... Não assim, eu vou no estádio, eu tenho um produto que é do grupo DataClick, eu vou num clube de futebol, eu tenho um produto do grupo DataClick, aí o outro clube, para conseguir, de repente, comprar, ele tem que ir no concorrente ou no estádio? Não, você tem lá um espaço, um laboratório, pensou nisso, alguma coisa? Na verdade, ou é só venda mesmo? Na verdade, Nelson, com a diversidade do nosso portfólio, nós já somos bastante conhecidos no mercado brasileiro, né? E as pessoas já conhecem a nossa solução. Eu estou falando de pessoas, de clubes, diretores, né? Sim. O teu público focal. Mas a gente está, estrategicamente, nós estamos com um escritório aqui na Barra da Tijuca. Diga-se de passagem, muito bem montado. A gente é um escritório bem estratégico, onde a gente vai poder atender muitas pessoas para apresentar a nossa solução. Lá tem algumas situações que eles vão poder provar as soluções, como funcionam realmente. Então, a experimentação no próprio a questão do reconhecimento facial, a questão de uma simulação de cadastro como sócio-torcedor, de envolvimento com meios de pagamento, então, até a questão do controle de acesso aos jogos. Então, essa é uma situação que a gente costuma passar na maior situação real possível, para que ele entenda realmente... Lá você tem como simular tudo isso, então. Para que ele entenda realmente a robustez das nossas soluções, exatamente. Ah, tá. Isso daí é bacana. Isso aí é uma solução para expansão, né, grande, né? A gente está num hub aqui. Sim. De atratividade muito grande, com grandes clubes, né? Que servem como alavanca, né? Mesmo não sendo, de repente, diretamente seu cliente, mas o conceito serve como alavanca. Exatamente. Porque você está vendo ali, né? Você tem grandes estádios, grandes partidas, grandes clubes e que dependem dessas soluções, né? E como é que você enxerga essas soluções hoje que são apresentadas no mercado, meio soluções grupo DataClick, soluções do mercado? Como é que se interage em relação a isso? Onde você acha que essas soluções vão chegar? Você até comentou, tem tem a questão do reconhecimento facial até por segurança. Nelson, trabalhar com tecnologia e inovação no momento atual do mundo, vamos dizer assim, é um desafio muito grande. É uma velocidade de mudança muito grande. Então, a gente precisa estar antenado em tudo que vem de novo para o mercado, porque senão, em questão de meses, semanas, você pode ficar para trás diante do teu concorrente, vamos dizer assim. A gente já tem essa ideologia, já tem esse DNA de evolução, de criar novas situações. Nós temos uma equipe grande de desenvolvimento,
Hoje, praticamente dentro da área de tecnologia e inovação, a gente tem aproximadamente entre 25 e 30 colaboradores, mais as pessoas que flutuam na área comercial no país inteiro. Mas a gente está pronto para essa velocidade que exige a tecnologia, né? Você acabou de tocar num ponto crucial, a questão do reconhecimento facial. Tanto a nossa solução de ticket quanto a nossa solução de sócio-torcedor, elas já estão integradas com reconhecimento facial. Inclusive, a gente já está com um projeto piloto bastante avançado num cliente nosso, eu posso falar o nome aqui, que é o Jack Crona, que atua no futsal, um dos times mais ganhadores do futsal brasileiro. Inclusive, agora acabou de ser campeão da Taça Gramado, vem com tudo agora para a Liga Nacional desse ano. Está montando um super elenco. Traz uma solução junto com... E é um clube legal para a gente, dentro do nosso portfólio, apesar de estar no futsal e não no futebol, mas o futsal vem crescendo demais, que a gente emprega todas as nossas soluções. Lá a gente tem a solução de ticket, lá a gente tem a nossa solução de sócio-torcedor, controle de acesso, e ali o clube resolveu, junto conosco, criar uma solução avançada de reconhecimento facial, aonde a gente capta desde o lead torcedor que está fora do ecossistema do Jack Crona, até colocar ele sentado dentro da arena, né? Inclusive, esse controle de acesso agora vai ser feito todo por reconhecimento facial. E assim que homologada essa solução, isso eu estou falando em questão de 30, 60 dias, a gente começa a expandir para os demais clubes nossos e também apresentá-las para o mercado, né? Que é uma situação bem interessante, que o mercado agora não é nem que ele vá querer mudar ou vá querer avançar em tecnologia, mas passa a ser uma necessidade. E como é que vocês vão trabalhar com essa questão da LGPD aí em relação a todas essas informações transacionando aí de diversas fontes, né? Isso é uma preocupação. Na verdade, grande. É uma excelente pergunta. Aí é que o mercado... eu acho que agora, Nelson, começa a dividir quem realmente está vindo para o mercado de uma forma profissional, engajada e muito bem pensada, e de forma estratégica e tanto de forma profissional, quanto daqueles aventureiros que existem em qualquer mercado. Lógico, né? que a gente atua. A questão da LGPD é uma situação seríssima. Quando eu passo a tratar dos teus dados, vamos dizer, teu nome, teu CPF, teu telefone, teu endereço, é uma situação crucial. Agora, quando eu passo a tratar com a tua imagem dentro do banco de dados, já é hiper crucial. Exatamente. Entendeu? Então, trabalhar com uma imagem é hiper crucial. Então, é um movimento, a gente tem uma assessoria LGPD, todas as nossas soluções, tanto a de ticket quanto a de sócio-torcedor, estão integradas com essa solução e totalmente seguras. Tá, porque dentro da política vocês são os gestores, não os proprietários. Exatamente. Né? O proprietário é o clube que te contratou. Isso, exatamente. E vocês têm a sistemática e a segurança. Nós somos um intermediário, mas isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade. Sim. A gente tem a co-responsabilidade junto com o clube. Terminando um eventual contrato, vocês devolvem todo o conteúdo para eles e eles passam a ser os únicos responsáveis. Exatamente. Tá. Isso é importante a gente frisar um pouquinho, aquilo que o Mauro está falando. Há muita responsabilidade na gente ter gestão com informações de terceiros. E tem muita empresa aí que não está preocupada com isso. Nem um pouco. Então, assim, você tem hoje a necessidade de contratar uma solução, busquem empresas que tenham, notadamente, tá, a sua segurança de informação como prioridade. Que é, no caso aqui, por exemplo, o grupo DataClick tem como prioridade. Tá? Porque é muito importante a gente ter cuidado com as informações de terceiros. É importantíssimo. Hoje, por exemplo, no nosso banco de dados, eu tenho hoje mais de 3 milhões de cadastros. Desde a vanguarda até hoje. Está tudo guardado dentro do banco. Então, eu acho que, inclusive, eu costumo dizer que o brasileiro ele costuma se autocriticar ou se autodesvalorizar de uma forma que eu fico até assustado. Mas em questões de tecnologia, em questões de guarda de dados, em questões de cibersegurança, o Brasil está avançando a passos largos e é um dos países de destaque no mundo inteiro. A gente até bateu um papo aqui um tempo atrás, né, com o pessoal que trabalha com blockchain, que é justamente essa questão da segurança, né? Da transacionalidade das informações. Exatamente. Né? A velocidade disso é muito grande. É muito grande. Né? A dinâmica hoje que me fala qual é o brasileiro acima de 8 anos de idade que não tem um celular na mão. Não. Já nasce com, né?
Bebê Entendeu? já tem, né? Para fazer Então, suas primeiras selfies. Ali está o... Quantas permissões ele cede ali, Muitas. sem ao menos saber o que ele está permitindo. Sim. Né? Então, assim, ó, os dados fluem. E a gente está falando, porque os Estados Unidos, porque países da Europa, porque... Gente, o que a gente faz no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes... Quase ninguém no mundo faz. A gente faz milagre. No Brasil, a gente faz milagre. Com toda a estrutura que a gente imagina tem. Todas essas pessoas pingando ali uma informação daqui e de lá. Imagina o fluxo de servidores, o fluxo de informação que gira no Brasil a cada segundo. A cada segundo. É algo absurdo, né? A gente está indo para um tema meio diferente aqui, mas é legal falar. Mas faz parte de tecnologia, então, que é o brasileiro entender, do... para o brasileiro entender e se valorizar. Mauro, mas os servidores são fora do país. Mas isso não tem interesse. Quem atua com os dados somos nós. Sim. Né? Então, isso é para segurança de dados. Eu acho que a gente caminha num espaços interessantes. Agora, os clubes, né, vão ter que se organizar com estádios, salvo engano, estádios que tenham mais de 20 mil de capacidade, obrigatoriedade de reconhecimento facial, por exemplo. Os grandes clubes já estão se mexendo quanto a isso. Temos players... Que são os estádios previstos, por exemplo, para receber jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Exatamente. Então, temos ótimos players no mercado. É um produto que ainda está em teste. Sim. Salvo engano, Atlético Paranaense que já tem Tem o Palmeiras, tem o Atlético Paranaense, tem o Galo também, que está nessa situação. Outros clubes estão crescendo nisso. Alguns clientes nossos também estão evoluindo nessa situação. Mas também não é uma situação, Nelson, vale a gente frisar que não é uma situação de só entregar a tecnologia. É quem a recebe. Né? Você trabalhou já em CBF, você já trabalhou em jogos grandes, a gente já trabalhou também em eventos gigantescos e a gente sabe que um produtor, uma diretoria de clube, eles não tratam com tanto profissionalismo como é para ser tratado. Eu até costumo dizer que é o seguinte, o futebol brasileiro, o futebol em si ele é tão incrível que ele tem uma velocidade de auto-organização, parece que está no instinto. Vamos ver uma grande referência de um show aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos lá, me dá um exemplo de um grande show que teve aqui no Rio. Taylor Swift. A Taylor Swift, ok. Esse foi bem falado. Parou o mundo. Para montar esse show. Em questões de tecnologia, em questões de local, em questões de ambientação, de camarotes, de arquibancada e tudo. O futebol, isso foram o quê? 30 dias antes, 45 dias antes. O futebol, ele se faz quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Com o mesmo número de pessoas. Se a gente parar para analisar, é um produtor de show que faz simplesmente um show na quarta, um show no domingo, um show na quarta, um show no domingo. Ontem a gente esteve no Newton Santos vendo a fatídica derrota do Botafogo na estreia da Libertadores. Eu assisti de casa. Tinham lá 40 mil pessoas. Cara, aquilo lá, de repente, o estádio em uma hora não tinha mais ninguém dentro do estádio e o estádio já tem que se aprontar para um jogo domingo. É isso aí. Então, assim, o futebol, ele é algo muito diferente de tudo. Ele é fora... eu costumo falar isso muito com as pessoas. Quem não vive o mundo do futebol não acha que se você é um bom produtor de eventos, você consegue fazer futebol. De forma alguma. Não funciona. A nossa etiqueteira... Ela tem uma dinâmica própria. O grupo DataClick hoje, Nelson, se me permite, ele embaixo do guarda-chuva dele, ele tem 3 soluções, 3 marcas distintas. Nós temos a Torcedor de Vantagens, que é a marca que nasceu lá em 2013, que é uma solução de sócio-torcedor que ela vem crescendo com o tempo. Estrategicamente, a gente preferiu trabalhar na base do futebol brasileiro. Quando eu falo base do futebol brasileiro, são clubes de estaduais, de Série D, de Série C, alguns Série B. Para mudar a cultura na origem. A gente ganhou muita robustez nesse tempo todo, muita robustez. E quando eu te falei no começo da entrevista que a gente vem com um pouco mais de agressividade agora para o mercado, é justamente estarmos prontos para entregar para clubes de Série A e qualquer clube, eu estou falando sem ousadia nenhuma, ou, aliás, com total ousadia, a qualquer clube do mundo. Nós temos um grande espanhol na nossa linha, porque a gente tem uma base em Portugal também, para atender a Europa. Tem um grande espanhol na nossa linha de fechamento de contrato, infelizmente não posso falar quem é por via de NDA, e um grande clube português também que está trabalhando conosco, já em questões de laboratório, mas ainda não foi divulgado. Então, o que eu falo é o seguinte, a Torcedor de Vantagens, ela criou essa robustez para atender esses grandes clubes. O outro produto chama-se Ingresso de Vantagens, que é justamente por isso que eu me lembrei de falar isso agora. Ingresso de Vantagens é a nossa etiqueteira do grupo.
E a tiqueteira do grupo, ela nasce de uma necessidade que os programas de sócio onde a gente tinha implantado, que as diretorias nos perguntavam, Mauro, mas entrega também para a gente uma solução de ticket. Eu falei, pô, isso não é a nossa área, isso tem players. E de tanto solicitarem, a gente falou, opa, teve que implementar. Vai chegar uma hora que a gente começou a desenvolver. Então, a gente ficou incubado aí. Porque eles têm que se falar, né? 2, 3 anos e tem a ingresso de vantagens, que também entrega o ticket integrado com a torcedor de vantagem, que é o sócio-torcedor. E um terceiro pilar, que é a Clicker, que a Clicker agora, a Clicker nasce há 4 anos atrás por uma entrega de projetos especiais para o futebol, mas agora, estrategicamente, a Clicker vai para uma outra linha que ela considera projetos especiais que vai ser o futsal, vai ser o carnaval do Brasil, as escolas de samba, alguns produtos universitários que a gente está criando, uma outra linha que a Clicker usa, usa a expertise. Usa essas ali. Duas tecnologias, usa essas 2 soluções, mas para projetos especiais. E a torcedor de vantagens fica especificamente para o futebol brasileiro, e a ingresso de vantagens, ela, além do futebol, ela atende eventos. É aí que vem o que a gente estava falando hoje, que o futebol é totalmente diferente. Fora da curva, totalmente diferente. Eu falo assim, Mauro, o que é mais fácil para a tiqueteira trabalhar no futebol ou num show? 10 mil vezes um show. Lógico. É tudo organizado, eu tenho entradas muito bem elaboradas, o produtor ele organiza com muita antecedência. Porque ele só faz aquilo. Exatamente. E exatamente. é um show. Exatamente. Há um show por mês, não importa a periodicidade. Então, para quem trabalha no futebol, para quem tem toda essa experiência de venda online, venda offline, que é impressa, controle de acesso e toda a questão do match day de um futebol, para trabalhar num evento, não que seja fácil, não que seja, mas é muito mais tranquilo. Sim. Entendeu? Agora, quem faz o caminho contrário, tem empresas que estão nessa área de entretenimento, no show, que futebol não deixa de ser entretenimento, né? Mas nessa área mais de shows, e vem para o futebol, Nelson, eles passam muito trabalho. Muito. O dia a dia é muito diferente. Eu já cansei de ver isso, o match Mauro. day é muito diferente. É muito. Pegar um MD... A velocidade da entrega é muito diferente. Pegar um MD-3 e entregar para ele, ó, a partir do MD-3 você tem que montar o evento. Ele não consegue. E aquela situação que é a seguinte, toda solicitação do teu cliente no futebol, ele vai lá, o Mauro, o Vanessa, o João Vitor, o Jonathan, o pessoal da nossa equipe que são esse level lá, a gente está pensando aqui numa solução que a gente precisava por uma necessidade assim, assim. Aí a pergunta que vem de lá é o seguinte, quanto tempo a gente precisa para entregar? Isso acredito que para o próximo jogo a gente já vai precisar. Aí o próximo jogo é quarta ou domingo. É isso aí. Então, assim, a gente nasceu dentro dessa velocidade, entendeu? Então, é uma entrega um pouco diferente. A entrega é dinâmica, né? Você não consegue pensar muito, você só executa. Exatamente. Exatamente. Né? O show você planeja. E Nelson, as entregas, a gente tem que se antecipar a elas, entendeu? De repente, a gente está com alguma situação de tela no ingresso, que o meu atendimento me passa um feedback de um determinado evento que subiu muito a curva de uma pergunta lá no nosso chatbot do seguinte tema. Aí a gente leva para uma análise, opa, mas espera aí um pouquinho, mas por que teve tantas pessoas perguntando sobre isso? Analisa, faz uma análise, se antecipa a situação e já entrega para o software aquela situação, aquela demanda. Uma solução. Ou seja, então é nisso que o software vai ficando robusto. E ele se autoalimenta, né? Exatamente. Na realidade é isso. Vocês já usam essa questão para o chatbot, essas coisas de inteligência artificial, ou ainda é humanizado? Não. Nós temos uma solução que é modular, que a gente entrega para o clube. Ele pode optar pelo chat humanizado, ou ele pode optar pelo chat híbrido ou pelo totalmente automatizado. O que seria? Logicamente que o humanizado caiu lá no WhatsApp, cai no atendimento, ele responde, ok, quando eu tenho um fluxo menor. Esse híbrido é uma situação de eu fazer uma triagem com esse atendimento, pego o CPF, pego o e-mail, pego o telefone. Você já vai gerar leads ali. Isso, e de repente, se eu ainda não conseguir atender a solicitação dele, ele transborda para um atendente físico. E a automatizada, por exemplo, um pré-evento. Um pré-evento eu boto só automatizado, porque eu sei que tem perguntas básicas. Mas no dia do evento, quando tem acesso, isso, que aquilo... aí é um monte de pergunta doida. Aí tem uma situação maluca. Atípica, né? Maluca. Não tem. A mente do ser humano é muito engraçada. E uma situação que vai ser aceito de menor no jogo, está no texto.
porra, tem o descritivo. Não adianta. Não, Ninguém ele lê. não consegue ler. Ninguém lê. Não consegue ler. Então é algo Até assim. hoje eu nunca consegui pegar uma perna, tirando eu, né? Maluco. Que a gente lê tudo que tem nos documentos. Eu pego o ingresso, eu leio tudo. Mas tu és algo muito fora da curva. É muito fora da curva. Né? E normalmente a gente pega erros, problemas. Eu recebo. Porque a gente faz mitigação de riscos, né? A gente chega a receber perguntas. Podia dar uma olhada no meu cadastro se eu comprei a meia ou inteira? Eu não lembro. Tu tá rindo, mas é absurdo como chega esse tipo de pergunta. Ele não lembra se ele comprou uma inteira ou uma meia. A gente fala, amigo, tá Entra no seu cadastro. Tá no seu painel. Isso, tá lá, tá lá escrito. Mas cadastro, painel? Aonde? Onde é isso? Como? Como é que eu faço para acessar? Uma loucura. E como é que se busca a solução para isso? Para melhorar o engajamento e a entrega, principalmente para o fã, que é uma coisa que a gente vai falar. Eu já abordei isso aqui outras vezes. Gente, torcedor torce. Perdeu, vai embora. Ganhou, fica feliz. Para efeito de planejamento de sócio-torcedor, engajamento, entrega, venda, receita, faturamento, crescimento, identificação da marca, melhoria, qualquer termo que você queira usar, é fã. Ele compra o produto da marca independente do resultado do jogo, independente da modalidade que ele faz parte. A gente precisa entender que a gente precisa mudar a nomenclatura que a gente usa hoje para identificar aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol, uma quadra de futsal, não importa. Isso é uma coisa que eu já cansei de estar junto com o Mauro em palestras, eventos, e eu vejo todo mundo com solução para torcedor. E aí, Mauro, como é que a gente faz? A gente começa a tratar, primeiramente, que logicamente que a gente tem o torcedor. Tanto é que as que nossas todo soluções... mundo no final é torcedor. A nossa solução de sócio-torcedor é torcedor de vantagens. Sim, porque todo mundo no final é torcedor. Mas esse cara é um consumidor e o produto dele é uma situação, é um serviço de entrega totalmente passional. É isso aí. Entendeu? Então, assim, no mesmo momento, antes do jogo, nós temos que trabalhar uma equipe especializada em gestão de crise, uma equipe, e por incrível que pareça, uma equipe especializada em gestão de sucesso. Porque a gente, por exemplo, eu dou novamente o exemplo do jogo de ontem. Quando eu cheguei no Newton Santos, um clima, eu estava conversando com o Rodrigo ainda nos bastidores, com o Reis, a gente estava conversando sobre o seguinte, estava um clima sensacional no Newton Santos, no entorno. Tudo. Né? A festa, o torcedor alegre, um clima de família, crianças, adultos e tal. Chega o jogo... o clube já... O time, né? Já toma 2 gols ali relâmpagos, o clima já vira tenso, a saída já é totalmente diferente. Já. Então, assim, eu tenho que estar total. Eu tenho que estar preparado no outro dia, porque ali foi fácil, porque o atrativo o que era? Uma estreia de Libertadores, todos os ingressos vendidos. Putz, aí, como dizem em Santa Catarina, é um mumu, né? Sim. É doce de leite, é doce de leite. E agora o próximo jogo com esse resultado adverso. Eu estou falando aqui exclusivamente de futebol, né? Sim. Como é que a gente trata esse próximo jogo? Por isso que é esse como consumidor passional que a gente fala, né? É um consumidor que a gente tem que estar preparado para um match day que pode ser crise, um match day que pode ser sucesso, um match day que pode ser médio, que ali, né, como diz assim, não fede nem cheira, né? Mas então é uma situação que o torcedor em si, Nelson, é uma situação que em termos de business, a gente não pode mais tratar como um membro. A gente tem que entender o cara como consumidor, né? Sim. Ele está consumindo um jogo, ele está consumindo de repente produtos, serviços, então ele está consumindo principalmente Mauro, a marca. A marca. E quando tu me pergunta, Mauro, como é que tu evolui nesse atendimento? Eu costumo dizer o seguinte: como a gente entrega uma plataforma para o clube e a gente é co-gestor desse processo, a maior evolução que tem dentro de uma plataforma chama-se feedback desse consumidor. Eu tenho que estar ouvindo ele o tempo inteiro. E os teus canais hoje trabalham como para ter esse feedback? Os nossos canais, nós temos um canal de atendimento direto ao torcedor e um canal de atendimento direto ao clube. Ou seja... O saque, né? A gente entendeu, Nelson, que não adiantava, desde lá do começo, 2013, 14, 15, 16, essa evolução do nosso processo. Por isso que a gente passou muito tempo nessas divisões de base do futebol brasileiro, entendendo
os costumes, entendendo o comportamento desse torcedor, desse consumidor, da seguinte situação. Como a gente abrange muitos estados brasileiros e como o Brasil é um país totalmente diferente de qualquer outro, né? Isso aí. Além de nós termos mais de... População brasileira hoje, 230 e alguma coisa. 220 e alguma coisa, quase 230. Vamos lá. Então, além disso, a gente tem vários estados, várias culturas e vários costumes diferentes. Sim. Então, de repente, eu estou lá no Maranhão atendendo um clube e eu estou aqui no Rio Grande do Sul. São situações totalmente diferentes. Sim. São costumes totalmente diferentes. O fundo, o objeto em si, o produto em si é o jogo de futebol, o torcedor, compra de ingresso, compra do sócio, mas no final da conta, são situações, esse tráfego, esse fluxo muda de estado para estado total. Muda. Né? Quando tu pergunta como a gente evolui com a nossa solução, o feedback do torcedor ele é primordial para a gente. É a informação principal para botar na balança. Na verdade, quem não botar em mente que o atendimento tem que ser direcionado ao torcedor, ele não vai conseguir evoluir. Estou dando até uma dica para um monte de gente aí, né? Então, assim, e a gente traciona isso de várias formas. Pelo nosso atendimento pessoal, pelo nosso atendimento bot, pelo o dia a dia da nossa equipe comercial também. Ouvir o diretor, ouvir aquilo, saber diferenciar. Loco, né? Quem faz. E saber diferenciar o que é passional, o que é realmente a realidade. Então, E, logicamente, que a experiência de todo esse tempo nosso de empresa, são 24 anos, e isso também nos entrega muita experiência e muita solução, né? E isso ajuda muito para essa questão dessas mitigações de risco, principalmente de violência dentro, intra e extra estádio. Você acha que ajuda? Nelson, eu acho que o controle da violência no futebol brasileiro não é o reconhecimento facial que pode amenizar, já está amenizando, sim. Não é uma solução, não é um programa de sócio, não é uma etiqueteira avançada, não é uma venda online com segurança. Eu acredito, aí a gente está falando de cultura. Educação. Educação. É uma questão de... Porra, eu vi uma frase da Leila, a presidente do Palmeiras agora, que é uma frase que está cravada na minha mente, que eu devo levar... Inclusive, quando a gente faz alguma palestra, alguma conversa, ela falou o seguinte: a impunidade no Brasil é a semente para o próximo crime. Lógico. Cara, essa frase dela foi algo, para mim, sensacional. E a violência nos estádios reflete pura e simplesmente essa frase. É a falta de punição. Né? Sim, não é isso que acontece? Aconteceu agora lá com o Sport Recife, que atacaram o ônibus do Fortaleza. Está todo mundo impune. Desde as questões dos casos não aconteceu de racismo, absolutamente nada. Desde as questões de assim, racismo. E o próximo caso de violência vai omitir esse, vai apagar esse. E daqui a pouco ninguém lembra mais desse caso. Não. Entendeu? Não. E é um caso... Gente, faz 30 dias atrás que aconteceu isso. É hiper recente, né? Então, essa situação da violência, eu acho que chega a estar longe da segurança dos estádios, chega a estar longe do processo de controle de acesso. Quando eu falei que o reconhecimento facial inibe, eu consigo identificar cara crachá ali de um monte de gente, né? Sim. Mas a questão da cultura, ela precisa mudar. Para mudar a nossa cultura, se não houver o combate à impunidade no futebol... Assim, o reconhecimento facial é mais ou menos aquele termo que a gente costuma usar aqui quando a gente vê certas pessoas sendo detidas pela polícia, é enxugar gelo. Exatamente. E aí não resolve. É o que eu digo, a gente começa a entrar numa esfera... Prende e solta. A gente começa a entrar numa esfera que é absurdamente infinita, né? Mas a violência, como o tema aqui é futebol, a gente tem que tratar da violência. Aí você falou do jogo, né, do Botafogo, que tinha famílias, crianças. Eu vou no estádio, eu vou assistir, eu levo a minha filha ou os meus filhos, né, dependendo do dia. E a gente vê famílias, crianças, tem área kids dentro do estádio, tem uma série de recursos para os pequenos poderem estar no estádio. E é legal ver isso. Né? Aí ocorre um caso de violência, o que você explica para teu filho? Aquilo ali é normal? Então, aí vem uma situação, Nelson, que é o seguinte... É tenso. Se tu explicar para o teu filho que é normal,
ele muito provavelmente vai se acostumar com esse normal desde pequeno. E vai achar que sempre é normal. E não vai ser crítico. Se tu falares ao seu filho que aquilo ali é um ato de vandalismo, é um crime, uma violência, é capaz de ele ficar assustado com aquilo ali e nunca mais pisar num estádio de futebol. Então, uma situação é muito complicada. É muito complicado. Uma situação bastante complexa, né? A gente passou muitos anos sem famílias nos estádios, principalmente Maracanã. Exatamente. Você não via quase. Exatamente. Eu acho que hoje, assim, mal falando, eu posso estar sendo injusto, me perdoe, mas é mais fácil eu ver famílias no Engenhão, lá com Botafogo, do que nos outros estádios aqui. Até por conta da violência gerada pela sua própria torcida, né? A animosidade entre as co-irmãs, né? Coisas que a gente passou um pouquinho, né? Para quem não sabe, o Mauro também, essa questão de soluções integradas, sócio-torcedor, ingresso também no Carnaval, né? A gente esteve junto nisso. Temos. Né? E, querendo ou não, você não passa isso no universo do samba. Então, como a gente trabalha, a Clicker, principalmente, que trabalha em projetos especiais, a gente trabalha no Carnaval com o Salgueiro aqui no Rio de Janeiro, com a Unidos da Tijuca, aí a gente tem a gente tem algumas situações também no futsal, como o Jack Crona. A gente tem na NBB, já atuou em alguns clubes da NBB. Agora também no voleibol, tanto masculino como feminino. Acabamos de fazer agora um evento grande em Santa Catarina, que foi a Copa Brasil de vôlei. Tanto do feminino quanto do masculino. Sucesso total de vendas. Todos os ingressos vendidos de forma online. No dia do jogo não tinha nem bilheteria física. E assim, antecipado. E assim, total tranquilidade em controle de acesso ao estádio, as pessoas chegam mais cedo, vêm com família, sentam nos seus lugares. Então, assim... Ficou muito ruim a imagem do futebol. E aí a pergunta que se faz, por que no vôlei, no futsal... O futsal é a mesma coisa. Eu vou ver um jogo do Jack Crona, é um show à parte. Apaga o estádio, é show de LED, é uma NBA dentro do futsal brasileiro, entendeu? Sim. O Jack Crona dá show nos seus eventos, é um verdadeiro show dos eventos. E não acontece absolutamente nada. Quando eu venho para a situação de reconhecimento facial, né, que a gente está caminhando, já é uma realidade no Brasil, graças a Deus, a DataClick tem tanto na solução de sócio-torcedor quanto na solução de ingresso, a questão de reconhecimento facial 100% implantada, totalmente segura. Então, o que a gente vai começar a passar para os clubes agora, porque além de entregar uma plataforma, Nelson, nós temos também pessoas dentro da DataClick que dão assessoria para os clubes. Tá. Treinamento, assessoria jurídica, assessoria de marketing, assessoria de estratégias comerciais. Como usar da melhor forma possível a ferramenta que está sendo disponibilizada. Então, hoje, se eu vendo o ingresso hoje, com reconhecimento facial, um ingresso para uma face, isso mata o cambismo. Porra, como é que o cambista vai me vender um ingresso por reconhecimento facial? Não consegue. Não tem como. Tecnicamente. Entendeu? Tecnicamente não consegue. Mas o brasileiro está na NASA, né? Então a gente tem que... Assim, quando eu falo que a tecnologia do Brasil é hiper avançada em relação ao resto do mundo, não que não tenha tecnologias avançadas em outros países, o Brasil é o seguinte, quando tu lança uma solução no Brasil, no outro dia já tem gente estudando para burlar a solução. E outra coisa, Nelson, por incrível que pareça, tem gente que financia isso. Lógico. Entendeu? E financia muito forte. Muito forte. Então, é o gato e o rato. O gato e o rato. Desde que o gato surgiu e o rato. Tecnologia é isso, né? As empresas de antivírus, né? Exatamente. Por que existe empresa de antivírus? Porque tem algum maluco que cria um vírus. Um depende do outro. Exatamente. Se coalimentam. Uhum. Mas eu posso acabar com um? Não, eu tenho que acabar com o outro. Mas para acabar com um, eu tenho que acabar com um. Ou seja, os dois sobrevivem, um depende do outro. Exatamente. É um negócio que... É bem complexo a situação. É complexo. Então, olha onde a gente foi se meter. Um pouquinho. Futebol já, na realidade, isso meio que entranha na pele e não sai mais. Muita gente me pergunta assim, Mauro, putz, conheço todos esses problemas que tu encontra no futebol, que a tua equipe encontra, que os teus clientes proporcionam problemas, o que tu tá fazendo aí ainda? Aí eu falei assim, cara... É viciante eu o acho futebol, que ganha... né? Aí fica uma dica aí para o mercado, quem está começando nessa área também, ganha muito dinheiro quem resolve o problema. Sim. Essa é uma questão muito... para mim é incontestável.
Eu acho que as pessoas hoje bem-sucedidas na vida são aquelas que realmente criam soluções para problemas, entendeu? E aquele que vê um problema e foge dele, pode ter certeza que são aqueles mal-sucedidos. Lógico, a pandemia foi um exemplo disso, né? E como é que, aproveitando esse gancho da pandemia, que foi um divisor de águas, né? A gente não teve esporte, não tinha nada. Como é que ficou essa questão de mudança de comportamento do torcedor pós-pandemia para o grupo DataClick? Como é que ele lidou com isso? Nelson, foi cruel, foi muito complicado. Com base numa situação que a gente tem uma solução que atende sócio-torcedor e a outra que atende ingressos, a de ingressos, ela simplesmente faleceu da noite para o dia. Quando rompeu a questão de acesso do torcedor aos estádios, a questão do ingresso zerou. Ela simplesmente zerou, não havia mais receita. Então, essa daqui a gente bota num canto e vamos ver o que a gente consegue fazer. O torcedor de vantagem, que é a solução do sócio-torcedor, logicamente que caiu drasticamente. Mas ali a gente conseguiu tocar na paixão do torcedor. Torcedor, vem cá. Espera aí um pouquinho. Eu, clube, não estou tendo mais bilheteria. Eu, clube, só tenho vocês como a salvação da pátria. Como é que a gente vai fazer essa entrega? Como é que a gente faz? Vem no coração. Vem na paixão. Aí a gente criou campanha. Aí foi o emotivo, foi o emocional. Não, aí total em cima do emocional. Só que, Nelson, por um lado, eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo isso. A pandemia, para o grupo DataClick, ela teve o seu lado maléfico, logicamente, mas teve muitos benefícios. Muito benefícios. A gente internalizou algumas situações. Por exemplo, a ingresso de vantagens, durante o período de pandemia, como plataforma, como tecnologia, como entrega, ela cresceu absurdamente. Absurdamente. Em questões de fluxo de venda de ingresso, em questões de segurança, em questões de estruturação de servidores, onde a gente estava e onde a gente está hoje. E o sócio-torcedor da mesma forma, né? A gente precisou lidar com situações diferentes. Então, foi um período que, tecnologicamente falando, nós crescemos muito. E é uma época que agora, pós-pandemia, a gente está vindo para o mercado de uma maneira totalmente diferente. A gente que tá buscando essa imagem, por isso que eu te falei novamente que a gente está vindo para o mercado de uma forma mais agressiva. A gente está criando uma situação agora de realmente ter robustez nas nossas soluções para atender clubes maiores. Então, essa foi uma evolução que a gente teve durante a pandemia. Ou seja, teve uma lacuna de déficit e a gente precisava encontrar um superávit ali dentro de alguma forma. O que a gente encontrou foi, gente, então vamos lá, vamos embarcar. A gente não despediu nenhum funcionário, nenhum colaborador durante a pandemia, muito pelo contrário, o trabalho deles dobrou porque a gente criou algumas situações de upgrade nas nossas plataformas. Aproveitar esse momento também para desenvolver coisas, né? Exatamente. Pensando já no futuro. Aí é aquele ditado, né? Uns choram, outros produzem lenços, né? E aí a gente preferiu produzir lenço. Sim, a gente fala muito, né, no nosso dia aqui, que diante da adversidade é que há crescimento. Exatamente. Porque é justamente isso. Enquanto uns choram, outros arregaçam a manga e vão atrás de evoluir, né? A humanidade, de maneira geral, ela só evolui através de tragédias, de dificuldades, de grandes traumas, desde o meteoro que caiu e aí todo mundo evoluiu. A partir dali, largamos a situação polêmica, os dinossauros. Uma situação polêmica que quando a gente fala da questão da educação de hoje em dia para os filhos, né? Eu lembro que na minha idade de pequeno, de rapaz pequeno... É Piá ou Guri que fala lá? Na verdade, o Guri é Rio Grande do Sul. E o Piá é Curitiba, é Paraná. Rapaz pequeno, o Piá é Então, tem várias situações lá. Mas quando eu era rapaz pequeno, vamos dizer assim, catarinensemente falando, eu não tinha respeito pelo meu pai. Eu morria de medo do meu pai. Eu sabia que aquela mão, quando ela levantava, e alguma coisa muito ruim ia acontecer para mim. Hoje em dia, o que acontece? Você não pode fazer nada. Criança, na minha concepção, a gente está fugindo do tema aqui, mas é importante falar porque isso envolve... torcedor de amanhã. Isso envolve o todo, exatamente. A criança, na minha concepção, isso é uma opinião do Mauro, a criança não sabe muito o que é respeito quando é pequena. Respeito, o que é isso, respeito? Agora, medo... Eu acho que ela nasce sabendo... Ela sabe o sim e o não. O que é o medo, o que é a coragem, ela sabe decifrar muito bem.
Então, é o seguinte... Não é insuflar violência, Mauro, não é isso. Mas teu pai te espancava, pô, eu recebia uns tapas diferentes, assim, sabe? Mas eu tinha medo da represália dele, né? Então, hoje se confunde muito isso, porque não dá para encostar a mão em ninguém que é processado, não dá para falar diferente que é processado, brará. Eu já vi crianças falar para a mãe, toca em mão em mim que eu te processo. Eu já presenciei isso. E eu vi a mãe atônita, ela não sabia o que fazia. Então, assim, quando a gente fala, né, novamente da frase da presidente lá, a questão da impunidade, não é querer fazer a criança ter medo para ela respeitar o processo, mas eu acho que precisa mudar um pouco isso, né? Essa questão, não posso isso, não posso... Um lado está errado, mas o outro lado também não está indo como solução adequada. Exatamente, né? A gente tem que chegar num consenso que seja... Eu acho que a questão do respeito se perdeu. Ele, dentro do ecossistema como um todo, ele está perdido, ninguém sabe mais o que é respeito, né? Hoje, na realidade, o que se perdeu na sociedade é exatamente essa frase, respeito. Porque hoje você tem que entubar tudo que os outros querem e você não pode ter sua opinião. Exatamente. Até partindo do princípio, do pressuposto que eu não tenho que entubar nada de ninguém, eu tenho que ter respeito pela opinião alheia, volta ao quê? Respeito. Então, falta o quê na sociedade? É capaz de eu falar aqui que em determinadas situações que a gente está, até como negócio falando, que meio que tem que ser na porrada para resolver, eu posso estar levando um processo da maneira como eu coloco em alguma situação. Sim, né? sim. Esse aqui é um programa gravado, de repente isso não vai sair ao ar, né? Mas vamos ver como é que funciona. Eu vou deixar. Até porque a gente tem que ter respeito com a opinião alheia. Ninguém é obrigado a aceitar a opinião de ninguém, nem exatamente. a minha, nem do convidado. Na realidade, é um ponto de vista pessoal e que ele tem que ser respeitado. Como nós também temos obrigação, né, por educação que a gente recebeu de família, a respeitar a opinião diversa da nossa. Isso é saudável para uma evolução social. Sem dúvida alguma. Né? Quando há respeito em opiniões diversas, há um crescimento daquele conteúdo que está sendo debatido. Porque não existe na doutrinação crescimento. Na realidade, doutrinação, como Nelson Rodrigues fala, toda unanimidade é burra. A unanimidade será eternamente burra. Né? Então, quando você existe doutrinação, independente do que a gente não está entrando no tema sobre o quê, mas sobre os princípios, quando você tem uma doutrinação, você tem a cegueira coletiva. E a cegueira coletiva é burra. Exatamente. Porque só através do debate e através do respeito onde há crescimento. Exatamente. Isso se aplica no torcedor, que é o nosso mote, né, do esporte, né, que a gente estava abordando por muitas partes aqui, que ele faz parte do processo, essa questão do respeito. Quando a gente fala em respeito, Nelson, é legal pegar um gancho aqui no nosso modelo de negócio, no nosso mercado. A gente rodou 23 estados no Brasil. Falta muito pouco para conhecer esse Brasil todo. E a gente aprendeu a respeitar as culturas, a diversidade. E como as pessoas se comportam em determinados locais do Brasil. Lógico. Vou te dar um exemplo do seguinte. Quando eu fui lançar, bem no começo, o Motoclube do Maranhão. Eu recebi um e-mail do Motoclube do Maranhão pedindo a nossa solução. E aí eu olhei no mapa e falei, gente, mas peraí, a gente está no começo, o Maranhão um pouquinho longe de Santa Catarina, né? Imagina. Dá alguns 1000 quilômetros, né? E eu falei com a minha esposa naquele momento, falei, Vanessa, eu vou ao Maranhão para entender esse negócio, porque vai ser importante para a gente. Lógico. Uma solução que de repente está em Santa Catarina, está em São Paulo, deu um pulo no Maranhão, daqui a pouco pode... E depois do Maranhão surgiu Alagoas, surgiu uma oportunidade na Bahia, e aí foi aquela estratégia de plantar uma semente em cada estado. Ali foi crescendo. E quando eu fui fazer o lançamento lá do Motoclube do Maranhão, isso ficou gravado na minha memória, que eu comecei a fazer a apresentação. Hoje eu tô meio que ainda com um sotaque mais misto entre aquela tranquilidade do carioca conversar, entre aquela velocidade do catarinense expressar, entre aquele sotaque forte do gaúcho, entre aquele cantado lá do Nordeste. Mas naquela época eu era um catarinense puro. E de repente eu cheguei no dia da apresentação do Motoclube, estava lá num anfiteatro muito legal, eu fiquei impressionado
com o fervor daquela torcida, daquele clube. É isso aí. Passa por maus momentos nesse momento, mas é um são clube... apaixonados. Mas é sensacional aquela rivalidade entre Motoclube Sampaio Corrêa. Os dois, na verdade, já foram nossos clientes. O Motoclube atualmente é ainda. E eu estou naquele anfiteatro, devia ter umas 400 pessoas, torcedores apaixonados. Eu lá de cima do palco eu via uma senhora, eu via um senhor, eu via uma criança, né? E de repente eu estou no meio da apresentação, né? O senhor aqui falando catarinense desse jeito, bastante rápido, assim, isso aqui, o plano tal, o plano ouro, pá. De repente uma pessoa levanta a mão no meio da plateia, um senhor. E eu falei para ele o seguinte: senhor, deixa eu só lhe pedir uma gentileza. Eu estou fazendo aqui a apresentação de todo o projeto do sócio Papão, naquela época. Papão é o apelido do Motoclube, Sim. né? E ao final da apresentação a gente abre para perguntas, eu vou estar aqui disponível para vocês, mas eu precisava falar com você agora. Eu falei, pensei comigo, né? Putz, o que a gente faz com uma pessoa dessa que se intromete no meio de uma apresentação? E o resto, todo mundo no maior silêncio, querendo agora saber o que ele ia perguntar. Eu falei, pois não, então, já vamos abrir essa exceção, vamos responder a sua dúvida. Não, eu só queria te pedir para falar um pouquinho mais devagar. Para a gente poder entender. Porque tem um monte de gente aqui que não está entendendo absolutamente nada que tu está falando. Aí eu falei, cara, naquela hora, Nelson, assim, ó, eu me desarmei, porque eu já estava meio pé da vida. Sim. Pô, o cara, eu pedi para ele que era o final e ele foi insistiu. até preocupado contigo. Exato, e eu fiquei curioso. O que esse cara tem para falar num momento desse? E aí foi todo mundo riu, aí foi um momento de descontração, foi muito legal. Aí eu falei, quebrou o gelo. E o legal do respeito que a gente está falando, Nelson, a partir dali, eu presto muita atenção para o público que a gente está falando. Porque quem tem que se moldar é quem está em cima do palco. Isso aí. Quem tem que se moldar é que apresenta. É a mesma coisa a nossa solução. Ela tem que se moldar pelo usuário que ela está atendendo. Sim. Porra, não adianta... Eu vejo muita empresa nascer um projeto maravilhoso, Nelson, e ficar no meio do caminho. Sabe por quê, Nelson? Porque o gestor acha que a solução tem que ser como ele pensa. E única para o Brasil inteiro. Cara, esse cara já nasce fadado a quebrar. Sim. Entendeu? Por que muitas startups, né, nascem e nem crescem? Porque elas têm visão míope. Exatamente. Entendeu? Chegam com aquele dinheiro, aquele cara lá que bota 1, 2, 3 milhões, que acha que vai tirar um coelho da cartola e vai ganhar muito dinheiro. Esse cara não sabe nem no que está investindo, nem que comércio, como é que é, o que é. Logicamente que hoje os investidores estão muito mais apurados, entendendo números, criando estatísticas, né? Até porque tem ferramentas para avaliar. Não, exatamente. Inclusive, nós temos... Ferramentas não só tecnológicas, mas... Dentro das duas plataformas, nós temos o Clicker Intelligence, que é um dashboard desenvolvido pela nossa própria equipe, que ele dá os números de todos os processos. Só que tem clubes que eu entrego aquilo... E não sabe o que fazer não sabe nem o que faz com aquilo. Agora, aliás, não sabe nem para quê. Agora, principalmente as SAFs, já vem com um corpo mais... Vem com uma robusto, cultura profissional. Eles, na verdade, antes de nós fecharmos contrato, eles perguntam. Vocês entregam também inteligência? Entregam também um dash apurado? Eu falei, entregamos, está aqui, tal. E até é legal que quando eles olham, falam, porra, que legal. Uma das poucas soluções desse tipo de vocês do mercado que está entregando uma solução dessa junto. Então, eu até dei ênfase nesse episódio aí do Maranhão, que foi muito engraçado. E aí vem aquela situação. Porra, realmente eu estou aqui falando nesse disparo de comunicação do catarinense, os caras aqui não estão entendendo nada, cara. E vice-versa. É o regionalismo, não, e vice-versa, né? Se vem um nordestino, né? Ou se vem um nortista, ou se, que falam mais lento. E com linguajar próprio. Não, que eles falam mais tranquilo, mais lento. Lá em Santa Catarina, no Sul, o catarinense e o gaúcho e o paranaense eles vão ficar agoniados. Porra, como esse cara fala devagar. Não, imagina. Pô, esse cara tá levando 1 ano para falar. O raciocínio é a regionalidade, né? Então, o que a gente encaixa no respeito que a gente acabou de falar. Se você for lá no Maranhão e falar piá, lá parafraseando lá o pessoal do Paraná, se você falar piá, o que é piá? Ferrou. Não sabe. Fui a Portugal agora e eu... Esse nosso regionalismo é muito... Num determinado clube que a gente estava visitando em Portugal... E Portugal tem muita piada disso. Eu falei o seguinte, obrigado, moça. Xingou a mulher. Aí a mulher me olhou, em vez dela sorrir para mim, ela virou o rosto e parou de me atender.
Sim, eu falei, sim. cara, o que eu fiz, cara? Moça, né? Não precisa dizer o que significa lá. E rapariga aqui, é a mesma lá coisa. é tranquilo. Mas aqui é diferente. Moça então, lá é rapariga aqui. Então é uma situação bem interessante, assim, dessa questão de respeitar a cultura. Ou seja, fica uma dica também aqui do Pod Nelson, né? Gente, presta atenção onde você está pisando. Lógico, com certeza. Estuda o chão, estuda a região, Eu falo muito o seguinte, estuda o público. Por isso que a gente lida muito hoje. O nosso Clicker Gestão de pessoas. O nosso Clicker Intelligence, ele nos dá tudo isso. Pô, determinado clube tem mais mulheres em determinado setor. Por quê? Por causa da segurança, lá, aqui. E por incrível que pareça, tem mulheres que gostam mesmo de ir na geral. Entendeu? É uma situação... É número a número, é clube a clube, é região a região. E tem que ser analisado caso a caso. Total. Por isso que eu falo. Não existe padronização. Por isso que eu falo, uma solução que consegue atender um Brasil inteiro, já puxando sardinha para o nosso lado, é realmente uma situação de muita experiência que a gente trouxe até aqui. Eu falo muito, Isso não nasce da noite pro dia. Não nasce da noite pro dia, óbvio, né? Eu também não enxergava dessa forma com os anos, as décadas, né, de futebol. A gente já pode falar assim, tá? A gente começa a enxergar a questão do regionalismo. Então, assim, quando as pessoas vêm com soluções nessas palestras, eu olho, acho lindo, maravilhoso. Nossa, isso para a Europa, né? Porque a Europa é um ovo. Você se desloca falando de Portugal, de carro pelo país inteiro em um dia, às vezes. Exatamente, é isso. É bem isso. Eu vivi agora na pele. E a cultura é única. Tirando, às vezes, Espanha, que você tem o catalão, você tem o madrilenho, você tem uma diferença e tal, por colonização, mas o restante é uma cultura só. Aí você sai do Brasil, eu costumo falar que qualquer projeto no Brasil, ele no mínimo precisa ser dividido por 5. Um para cada região. Uhum. Isso generalizando a cultura de determinadas áreas para facilitar a estratégia de processo. O Nordeste é um produto, o Norte é outro, o Centro-Oeste, Sul, Sudeste, cada um com a sua característica. Exatamente. E, obviamente, tem as suas particularidades. O mineiro faz parte do Sudeste, mas parte... Não, esse é o gaúcho, né? Esse é o gaúcho. Mas tá vendo? Tá vendo? Essas questões desses detalhes, se você, como eu fiz aqui, se você aplicar errado, você tem a entrega do teu produto errado. E o resultado totalmente errado. Completamente errado. Então, quando eu brinco com o gaúcho aqui, falando do mineiro, não assim, gerando implicância com as questões características de cada um de linguajar, mas dizendo que se eu aplicar errado, o resultado do meu projeto vai ser o quê? Errado. Total. Porque eu não levei o fator cultural em consideração. Diante disso, Nelson, é legal também enfatizar aqui que, diante dessa diversidade, conhecimento de várias culturas, dessa nossa adaptação em todo esse tempo de 24 anos de Grupo DataClick, a gente adotou, inclusive, o nosso mascote, que é um camaleão. Ele nos representa total. Sim, um dia a gente estava discutindo... Um é verde, outro é marrom, outro é azul. O camaleão ele criou como mascote, inclusive o nome do mascote é Clicker. Né? A gente tem a DataClick e ele é o Clicker. Então, a gente falou que, qual seria o nosso mascote? Um cachorro, um aquilo, tal. Aí eu estava no meio da reunião e falei assim, teria que ser um animal que ele pudesse ser o mais adaptável. Aí... Camaleão, cara. Então, a gente criou o Clicker, o nosso camaleão. Eu ia até trazer ele hoje, ele não veio. Ele existe fisicamente? Não, fisicamente não. Né? Poxa, eu creio que eu ia ganhar de presente. Eu não posso fisicamente hoje porque dá processo. Imagina eu com um animal desse pulando para lá. Não, mas a pelúcia. Tem. Nós temos tu que é um cara exímio, criador de mascotes. Eu vou te trazer para tu criar uma réplica dele pra gente. Traga. A próxima visita eu vou trazer o Clicker para... Pena que eu não trouxe o Clicker hoje. A gente vai humanizar ele um pouquinho. Então, a gente criou o Clicker, que realmente é o nosso mascote que nos representa. Legal. Onde a gente pousa. E aí, de repente, a gente vai... Ele é adaptável, né? Aí, de repente, a gente vai buscar uma experiência nova que é em Portugal. Né? A gente criou a DataClick em Portugal. Ela está 1 ano de adaptação. Nós temos um Country Manager lá que busca alguns negócios para a gente. A gente deve agora, nesse segundo semestre... tratar de 2 ou 3 clubes que entram na carteira, mas, de repente, é um país que eu cheguei lá, que eu saio de um país de 220 milhões com toda essa diversidade de cultura e chego num país com 10 milhões de habitantes.
Que já é gigantesco para para aquela região. Exatamente. Em 2 dias, eu visitei 18 clubes e rodei Portugal inteira. De carro. De carro. De carro. Via terrestre lá. Ah, mas porque as estradas são hiper melhores? Nada. É que é distante. Nós temos estradas maravilhosas aqui. Exatamente. Na realidade, é o Rio de Janeiro. Só que é tudo muito perto. 40 milhões, sei lá, de habitantes. E quando eu vou olhar, vamos falar baixinho aqui, quando eu vou olhar a tecnologia implantada em Benfica, em Sporting, no Braga, tem nada diferente daqui. Não. Tem clubes, inclusive, nossos que já estão na frente. Sim. Em questões de tecnologia, em questões de processos, em questões... Entendeu? Sim. Então, assim, o brasileiro, falando isso, eu sempre falo por onde eu passo. O brasileiro tem que começar a se valorizar mais. Nós somos... Entender que ele é bom. Nós somos algo no mundo que chega ao absurdo. De tudo isso que a gente está falando. O Brasil a gente tem solução é um absurdo. Tudo. Exatamente. O Brasil é um absurdo perante ao mundo inteiro. Então, por isso que a gente fala que a gente tem uma solução avançada para sócio torcedor. A gente tem uma solução avançada para ticket. Ah, Mauro, mas a tua solução hoje pode operar na Europa, pode operar em qualquer lugar do mundo. Sim. Entendeu? Porque pelo que a gente já passou aqui... que tem no Brasil... Pelo que a gente já passou aqui, tipo assim, a gente já fez final de Série D, River do Piauí e Botafogo de Ribeirão Preto. 42 mil pessoas lá no estádio Teresina. Na época, nós fizemos tudo via... Lembra da época do Netbook? Lembro. Eu acho que essa final foi 2014 ou 2015, eu não lembro direito agora. Aliás, nós temos no currículo os 2 maiores públicos de finais de Série D de Campeonato Brasileiro. Foi River e Botafogo, e agora a gente chegou a fazer Manaus e Brusque, se eu não me engano, salvo engano, Manaus e Brusque na Arena da Amazônia. Então, logicamente que a Arena da Amazônia agora foi mais tranquilo de operar, mas sim, lá atrás... Conheço. Lá atrás, no Albertão, tu lembra do Netbook? Lembro, lógico. Então, a gente tinha 42 Netbooks que a gente levou de Santa Catarina para lá. Tá, Mauro? Netbook com leitor aqui, lendo os ingressos. Cara, botamos mais de 40 mil pessoas para dentro. Entendeu? Então, é essa adaptação de lugar para lugar, de estágio para estágio, que a gente vem percorrendo e vem... Graças a Deus, a gente vem... O sucesso está vindo junto com a gente. E agora, um próximo passo aqui com essa vinda para o Rio de Janeiro. Se Deus quiser. Se Deus quiser, e me fala uma coisa, Mauro, até grande. porque a gente já está aqui há 1 hora já conversando, né? Ou seja, nós estamos nos acréscimos da partida, né, do segundo tempo. E aí eu quero te fazer uma pergunta aí para a gente poder fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo. Vamos lá. Tá? Que para a tecnologia tem tudo a ver, mas eu não vou perguntar para a tecnologia, eu vou perguntar para o grupo DataClick. Certo. Tá? Não nas soluções que ele desenvolve tecnologicamente, mas aonde o grupo DataClick quer estar daqui a 10 anos. Uma ótima pergunta. A gente quer estar entregando ao Brasil a melhor solução para relacionamento, que a gente nós estamos mudando uma situação de sair de um programa chamado Sócio Torcedor para avançar para um programa de relacionamento onde ele cabe em todos os pontos da trajetória, desde a captação do lead até colocar esse torcedor sentado dentro de uma arena com o maior conforto possível. Então, daqui a 10 anos, a gente se enxerga como uma solução, como uma das maiores soluções, não maiores que eu digo em portfólio, em nome, isso, mas realmente a entrega. A gente é apaixonado pela entrega. E daqui 10 anos, Nelson, a gente tem certeza absoluta que o futebol brasileiro vai evoluir ao ponto de enxergar a nossa solução como ideal. Então, é isso que a gente quer chegar. A gente quer chegar como solução. A gente quer chegar como entrega e resolução do problema, de qualquer problema que existir dentro de um clube de futebol. É dessa forma que a gente enxerga daqui a 10 anos. Mas eu vou te falar uma coisa. Como a gente está falando de tecnologia, eu acho que daqui a 5 a gente já está pisando nesse chão. Já está pisando, né? Porque a evolução é muito rápida, exatamente, né? Exatamente. E como a gente está preparado para esse avanço,
A gente acredita muito que a gente vai conseguir avançar junto com essa demanda que tem a tecnologia, com essa demanda que o mundo exige. Aí a gente fala em questões de satisfazer o consumidor, de trazer segurança para ele, de se adequar a um LGPD, que daqui a pouco vai avançar para uma próxima situação. Vai ser o LGPD 2. Exatamente. Então, é assim que a gente enxerga. É um grande player de mercado, realmente entregando uma solução adequada e fazendo coisas diferentes para ter resultados diferentes. Eu já vou me antecipar um pouquinho, vou responder por ele, se ele me permitir. Fica à vontade. Na realidade, eu vou falar que o grupo Data Clicker, daqui a 10 anos, ele vai estar presente, na realidade, no mundo inteiro. Opa, Deus não é só no Brasil, não. A nossa chegada a Portugal realmente foi a porta escolhida para a nossa entrada na Europa, né? E já tem clubes espanhóis conversando conosco. Tem uma situação até de uma oportunidade até no mundo árabe, que teve algum contato nosso também. Então, eu acho que pode ser uma realidade, Nelson. Eu acho que deve ser uma realidade. Eu acho que, na realidade, daqui a 10 anos, o Mauro não vai estar mais no Brasil. Nem no Rio de Janeiro, vai ter abandonado o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro continua lindo, continua lindo, né? É sensacional. Essa cidade Na verdade, eu acho que eu estou realizando um sonho de criança. Sonho do meu pai. O meu pai era apaixonado pelo Rio de Janeiro e nunca teve a oportunidade de vir morar aqui. A minha voz pode ficar um pouco trêmula aqui, mas é uma situação que eu acho que eu estou realizando algum sonho dele, né? Falar assim, meu filho está morando no Rio de Janeiro, então, de repente, pai, onde você estiver aí... Ele vai estar olhando, abençoando e vai estar curtindo o negócio está acontecendo, é isso aí. E tudo no tempo de Deus. Com certeza absoluta. Essa é a parte mais importante. Ele é o que a gente crê, ele é o que nos guia. E a gente precisa acreditar nisso. É isso aí. Eu até deixo para as pessoas aqui, Nelson, até a gente está aqui em tom de despedida, creia em algo maior sempre para a sua vida. Creia que mesmo nas adversidades, aquilo ali é uma necessidade que tem que te acontecer. De repente, é um aprendizado. De repente, uma adversidade é um alerta para que você chegue assim, opa, acelera um pouquinho o passo. Ou também, da seguinte forma, desacelera um pouco, segura a onda, para de dar de frente, para de achar que o mundo está contra você, entendeu? Pô, o mundo está a teu favor, ele está te dando um sinal. Então, você que está iniciando a carreira, você que está começando, principalmente no mundo do futebol, seja muito bem-vindo, mas prepara o seu estômago, que aqui não é fácil. Não aqui tem que saber respirar, tem que saber dosar, tem Mas que saber... é viciante, tá, gente? Aqui tem que ser camaleão. Aqui tem que ser um clicker. Literalmente. Aqui tem que ser um clicker para jogar aqui nesse meio, entendeu? Então é isso, Nelson. Poxa, é muito legal estar aqui contigo falando sobre, né? Falando sobre todas essas situações. Eu acho que é um papo muito legal. A gente poderia ficar aqui, eu acho que umas 10 horas. O dia inteiro. E isso porque a gente falou de poucos cases aqui que aconteceu no dia a dia, que eu acho que é legal falar Tem muita história dessas situações, mas eu sempre estarei aqui quando você precisar. Eu que agradeço aí, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sucesso na sua jornada aqui no Rio de Janeiro. Tá, com o grupo DataClick. Depois eu vou lá visitá-los. Ótimo. Por favor, me convide. Olha, eu me convidando aqui, tá? Vai lá nos visitar. Vou lá visitar. A gente está com um escritório muito legal ali na Barra da Tijuca. Então vamos lá. No Centro Empresarial Barra Shopping. Montamos um escritório para atender os nossos clubes. Acolher. Inclusive, acolher os nossos clubes. Inclusive, estrategicamente, viemos para o Rio de Janeiro, quando todos os nossos presidentes... Hoje a gente tem ativo na nossa carteira aproximadamente uns 40 clubes. Quando esses presidentes vierem visitar a CBF, um edital... Já faz uma visita, pela passa proximidade. Lá para tomar um café conosco ali, para conhecer a DataClick, tem uma sala de reunião muito legal lá. Ou seja, a localização foi estratégica. Totalmente. A vinda para o Rio foi estratégica e em breve vocês saberão muito das novidades aí do grupo DataClick que tem para apresentar para o mercado. Obrigado novamente, Mauro. Sucesso e conte com a gente aqui, tá? Eu que agradeço, Nelson. Muito sucesso, muita prosperidade para o Pod Nelson. Amém. Que você tenha muito sucesso, porque muita qualidade e muito talento você tem que a gente conhece. Obrigado. E, gente, obrigado aí pela paciência, escutar o nosso bate-papo. Deixem seus comentários, curtam, compartilhem, né? Que é muito importante para a gente poder avaliar aqui
né, a direção que a gente está tomando no bate-papo, se a gente tem que evoluir e como evoluir, vocês é que vão nos orientar em relação a isso. Nós somos aqui simplesmente um mero, né, funcionário de vocês que estão aí assistindo e dando a opinião de vocês. Obrigado aí e até a próxima.